Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso exercício de empatia vai com relação àquelas pessoas que sofrem com a ansiedade. Seja um transtorno, né, puramente de ansiedade generalizada, ou às vezes outros tipos de transtornos como fobias, né, que estão envolvidos aí nessa dinâmica. O que será que acontece com uma pessoa que passa por isso? Geralmente é aquela pessoa que a gente sente que quando ela precisa se expressar, isso vira um esforço gigante. Quando ela precisa tomar uma decisão, isso vira um esforço gigante. Ela está sempre muito preocupada com o futuro, sempre muito preocupada com o que vai acontecer, sempre muito preocupada com as possíveis ameaças que podem vir do ambiente e daquilo que ela está vivendo. É aquela pessoa que quando vai digitar uma mensagem, ela não consegue simplesmente usar da espontaneidade para digitar e simplesmente mandar. Ela fica pensando, né, em tudo que ela precisa dizer e se está certo, se a pessoa vai entender corretamente. E tudo isso gera um estresse gigante. E aí fica aparecendo lá, digitando, né? E ela nunca manda a mensagem. Ou de repente alguém que sofre muito em relação à procrastinação, porque como ela nunca sente que pode estar boa o suficiente, isso gera uma super ansiedade, né? Que faz com que ela trave o seu comportamento. Nas relações sociais, é aquela pessoa que às vezes cria histórias sobre o jeito que as pessoas reagiram, que não tem a ver com a realidade, o que causa às vezes alguns conflitos e até brigas de ciúme ou outras situações, né? Porque é como se existisse um movimento que fizesse com que os pensamentos ficassem muito invasivos. Os pensamentos, eles acabam dominando a mente dessa pessoa, que acaba interpretando a realidade de um jeito muito mais grave, às vezes, do que realmente está acontecendo. E com isso, né, é como se não desse para achar a relevância do que é grave de verdade, o que é mais ou menos grave e o que é pouco grave. O tempo inteiro, essa pessoa está reagindo, né, seja a estímulos externos ou internos. E aí, com isso, ela pode ter muito medo de ficar só, ela pode acabar sufocando os outros, né, porque ela quer antecipar tudo. E ela acaba atropelando todo mundo nisso. Muitas vezes ela pode ter dificuldade de sono, de alimentação. E aí, nessa dinâmica toda, a gente pode entender isso a partir do viés que é neuroquímico. Que, na verdade, o que essas pessoas se queixam muitas vezes é que as pessoas dizem que isso tudo que ela está sentindo é frescura. E não é. Porque existe uma dinâmica estrutural, uma dinâmica química que está acontecendo nesse cérebro, que faz com que esse sistema límbico, que é o lugar onde a gente tem aí o termômetro para saber o que a gente tem que fazer para se defender no mundo, né, a amígdala e o hipocampo, eles são as estruturas que a gente usa nesse cérebro, né, para observar o que está acontecendo, comparar com situações do passado e tentar saber se a gente precisa lutar ou fugir. E aí desencadeia todas as reações de luta e fuga aí, que é a palpitação, a oxigenação, né? Tudo que as pessoas descrevem numa crise de ansiedade é sinal dessas duas estruturas terem mandado aí para todas as nossas glândulas a informação de que tem um perigo e vamos aí se defender. Você precisa sair correndo, então vamos criar todas essas reações dentro de você para que você possa estar pronto para isso. Só que o que acontece, né? Com essa dinâmica, o que a gente vê nas pesquisas é que as pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, elas têm uma hiperativação, uma hiperreatividade, né, dessa amígdala, que às vezes não consegue priorizar que tipo de estímulo ela precisa entender como realmente nocivo e aqueles que tá tudo bem. E aí com isso a pessoa está reagindo o tempo inteiro a tudo. Em contrapartida, a gente tem uma menor ativação do hipocampo, que explica um pouco das reações aí dessas pessoas com relação à dificuldade de memória e de aprendizagem, que é justamente essa estrutura que é responsável por ajudar a gente a consolidar novas memórias. Então, numa dinâmica, o que a gente precisa entender é que isso tudo que a pessoa não está passando não é uma frescura, né? Isso tudo é algo que a gente precisa ajudar ela a cuidar. E aí, outra coisa que acontece, né, algumas outras queixas com relação às funções executivas. Então, essas pessoas costumam ter dificuldades em relação à memória operacional, que é esse espaço de raciocínio que a gente tem, justamente porque se a minha memória operacional está metade sendo ocupada com tudo que eu estou lendo no ambiente para tentar entender se é perigoso, eu não vou ter uma capacidade de raciocínio tão boa.
Porque enquanto eu estou falando com alguém para explicar o que eu sei, eu estou usando metade da minha memória operacional para tentar ler quais são as microexpressões dessa pessoa para saber se o que eu estou fazendo está de acordo. Isso tudo gera um exagero, né? Um exercício gigante que deixa exausto a pessoa que está vivenciando algo assim. Outra coisa que a gente percebe, né, com relação à atenção seletiva. Então, é como se as pesquisas que a gente tem aí com relação à ansiedade mostrassem pra gente que as pessoas que sofrem disso, elas não conseguem perceber o que é relevante. Elas estão se defendendo de tudo ao mesmo tempo, porque elas não conseguem perceber qual é a prioridade. E a partir disso, não conseguem também tomar decisões. Então, tudo fica, né, sofrido. Porque, naturalmente, tudo invade. E aí a gente tem também a questão de controle inibitório, que é difícil, né? Que é como se eu não conseguisse filtrar os pensamentos, eles vêm e inundam a minha mente. Mesmo que eu entenda que eles não são reais, que eles não fazem sentido, não importa. É o que a gente chama dos pensamentos intrusivos, invasivos, que geralmente acontecem com essas pessoas. Porque elas estão sempre, às vezes, vivendo nessa realidade virtual que o cérebro delas cria. Porque a natureza de todos os nossos cérebros é justamente ser pessimista. Se o cérebro consegue ser pessimista, ele consegue garantir a nossa sobrevivência, porque é a partir disso que a gente conseguiu prever todas as possíveis questões que poderiam prejudicar a nossa vida. Então, se a gente consegue compreender toda essa dinâmica, a gente consegue ajudar alguém, né, que está passando por uma situação como essa, sem ficar exigindo demais essa pessoa, sem criar mais pressão em cima dela, mas ensinando algumas técnicas que façam com que o seu sistema límbico fique menos ativo e o córtex pré-frontal volte a funcionar. Então, algumas dicas quais seriam, né? Primeiro, tentar entender o que está acontecendo, tentar ler as emoções, escrever sobre elas. Isso faz com que você ative mais o teu sistema pré-frontal, né? O teu neocórtex, porque você vai estar tendo que organizar a informação. E, naturalmente, isso eleva, né, um pouco mais aquilo que é mais primitivo por uma organização. E aí você consegue explicar para você mesmo o que está acontecendo e talvez isso te acalme, né? Outras técnicas que ajudam muito, em vez de ficar parado, sofrendo, criar movimento no corpo. Né? Fazer um grounding, que é um exercício aí da psicologia corporal, para enraizar tuas pernas no chão de novo e você voltar ao contato com a realidade. Porque justamente para não ficar criando esse mundo imaginário que é cheio de potenciais sofrimentos, a gente tem que se prender à realidade, ao que é passível e concreto, né? Passível de comprovação. Então, em vez de a gente ficar com pensamentos do que poderia ser, do que a pessoa está fazendo em relação a isso, do jeito que ela me olhou, não, peraí, o que é concreto? O que realmente aconteceu, né? Isso pode ajudar. Outras questões que podem ajudar aí, meditação, exercícios físicos, uma boa alimentação, tentar cuidar do sono, né? Buscar exercícios de relaxamento, que podem ajudar muito também. Né? Tentar entender como que isso tudo acontece na nossa biologia, porque aí a gente para de ter medo do medo, que é outra queixa que essas pessoas têm. Né? De que muitas vezes elas têm medo de ter a reação e elas têm crise de ansiedade por ansiedade de não ter a crise de ansiedade, né? Então entender que isso tudo é uma dinâmica orgânica, que quando a gente acolhe dentro da gente do que acontece no nosso corpo, o que está acontecendo no nosso cérebro, talvez a gente possa passar por uma crise como essa, entendendo que ela é uma curva, que ela vai ter começo, meio e fim, e que uma hora ela vai embora. E que a gente pode ter certeza disso, porque o nosso organismo, ele busca autorregulação o tempo inteiro. Então isso não vai durar para sempre. Isso não vai ser o fim da sua vida. Isso é uma crise de ansiedade. E compreender bem o jeito que ela funciona faz com que a gente fique mais seguro para poder viver toda a curva dela, né? Então, isso pode ajudar. Outra coisa com relação à memória operacional, escrever tudo o que precisa ser feito. Né, organizar bem as coisas, para que você não precise ficar preocupado e acordar no meio da noite antecipando tudo que precisa ser feito. Né? Fazer as coisas uma de cada vez, baixar aplicativos que organizem, né, suas metas e façam com que você possa focar no que é possível de fazer hoje, em vez de ficar antecipando o futuro de novo. Isso tudo pode ajudar muito na tua vida prática. Né? Porque se você sente que você está conseguindo dar conta, que você não precisa enxergar as coisas de um tamanho tão grande assim,
Talvez a gente possa se limitar ao tamanho que as coisas realmente têm. E criar esse termômetrozinho, né? Esse exercício de fazer sempre um termômetrozinho do quanto as coisas realmente são importantes. Isso precisa tirar meu chão ou será que é algo fácil de resolver? Será que eu preciso ficar tão nervoso assim em relação a isso? Ou é algo mais simples do que eu imagino? Tudo isso faz com que a gente possa ir acolhendo essa dinâmica. E cuidar um pouco mais da ansiedade faz parte de tudo isso. Então, familiarizar-se com a nossa biologia, né? Pode ajudar. Porque justamente entender que os seres humanos eles só conseguem relaxar quando eles aumentam o seu repertório faz com que a gente não precise estar pronto para tudo. Muitas vezes o que a gente faz, né, de ficar procrastinando as coisas quando a gente está ansioso é porque a gente quer estar pronto para as coisas. Mas a vida não funciona assim. A gente tem que acolher o fato de que tem algumas coisas que a gente só vai fazer melhor se a gente repetir várias vezes e outras que a gente só vai dar conta quando a gente tiver mais repertório, quando a gente tiver mais experiência de vida. E experiência a gente só ganha vivendo, né? Então tá tudo bem não saber, tá bom? Cuida de você, cuida desse corpo, né? Acolhe essa ansiedade do tamanho que ela tem. Se o medo vier, se o calafrio vier, se a palpitação vier, isso faz parte. Então a única coisa que você tem que se preocupar aí é de cuidar para que você possa contar para o seu corpo que está tudo bem. Buscando uma homeostase, buscando lugares com menos estímulos, acolhendo, aquecendo esse corpo, né? Cuidando de você, respirando direito. A respiração pode também ser mais diafragmática, ela precisa ser pausada, diafragmática, né? E não respirar muito forte, muito rápido, que isso vai oxigenar mais ainda o seu cérebro e vai aumentar a capacidade de atenção e ansiedade, né? Então, muitas vezes, essa respiração pode ser pausada e pra gente tentar colocar o córtex na jogada, conta aí, né? Em 4 segundos você vai inspirar, segurar em 4, soltar em 4. Só o fato da gente ter que prestar atenção nos números ajuda a gente a estar mais no controle desse corpo. Espero que essas dicas te ajudem. Estamos aí para cuidar dessa ansiedade que parece ser o mal do século nesse mundo que a gente vive contra o relógio, né? Aprende teu ritmo. Descobre que você é humano e que você pode ser do tamanho que você é. E que você não precisa saber tudo. Tá bom? Um beijo e até!